Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu grupo ele ficou responsável para falar sobre sucessão de bens no exterior. Bom, trataremos agora sobre a disciplina de Direito Internacional Privado, com relação ao tema abordado em sala de aula, que fala sobre o direito de sucessões no âmbito internacional privado. O direito internacional privado está representado na atualidade como um dos ramos do direito em que mais cresce no mundo jurídico e tem como função informar qual a norma regulamentadora em caso de conflitos de interesse privado. O assunto abordado por esse trabalho hoje fala sobre o direito de sucessões e as normas que vai regulamentar os bens, ou seja, qual é a norma regulamentadora a transferência dos bens do falecido para os seus possíveis herdeiros. E o conceito do direito de sucessões no âmbito internacional, podemos definir sucessões com relação ao direito internacional no geral por possuir contato com diferentes países. Trata-se, portanto, de bens que fazem parte de um acervo que se encontra em diferentes jurisdições, surgindo então conflitos e questões jurídicas que precisam ser resolvidas. E qual é o principal objeto de estudo do direito internacional privado? Bom, é resolver os conflitos de leis que surgem quando relações privadas colocam-se em contato com ordenamento jurídico, ou seja, com ordenamentos distintos. Assim, no caso de sucessões, quando se trata de sucessões causa-morte, em que haja conexão internacional, leva-se em conta todas as legislações mais favoráveis ao caso concreto. Quando se trata de sucessões causa-mortes, vai existir dois fatores importantes, que são eles, fator pessoal e fator material. No fator pessoal, ele vai ser representado pelo falecido e seus possíveis herdeiros. Já no fator material, ele vai ser representado pelos bens deixados pelo falecido. Inicialmente no Brasil, quando se trata de sucessões causa-mortes, segundo a LINV, de acordo com o artigo 10, ele diz que sucessões por morte ou ausência obedecem à lei do país, em que o domicílio do falecido ou desaparecido de qualquer que seja os bens. Ou seja, dessa forma, a legislação ela vai levar em conta o domicílio de cujas, que vai determinar a ordem de vocação hereditária, a sucessão legítima, ou seja, o modo de partilha dos bens. Nesse sentido, as regras de jurisdição ela vai ser aplicada de acordo com o último domicílio do de cujas. Existem em nosso ordenamento jurídico três diferentes formas de sucessões: a sucessão legítima, a sucessão testamentária e a sucessão híbrida ou mista. A sucessão legítima é a sucessão que decorre da lei, quando em vida o falecido não deixou manifestada através de um testamento a sua vontade. Sendo assim, o Código Civil estabelece quem serão seus herdeiros legítimos. A sucessão testamentária ela decorre do testamento. Quando há um testamento, é quando o falecido em vida, ele deixou através de um testamento manifestada a sua vontade, estabelecendo assim quem serão os seus herdeiros. Já na sucessão híbrida ou mista, é a união dessas duas espécies acima citadas, tanto da sucessão legítima quanto da sucessão testamentária. As duas modalidades se entrelaçam e estão fundadas em parte no texto da lei e em parte no testamento. Neste outro momento, eu irei falar um pouco sobre o procedimento secundário em juízo e sobre a vocação hereditária. Iniciando com o procedimento secundário em juízo, sabemos que no exato instante da morte de uma pessoa, a herança é transmitida a seus herdeiros conforme o artigo 1784 do Código Civil. São sucessoras as pessoas indicadas em testamento, se houver. Nesse caso, a sucessão é chamada de testamentária. Inexistindo o testamento, observa-se a lei. Portanto, o primeiro passo deve ser conhecer acerca da existência ou não de testamento. Se há testamento válido e eficaz, o seu teor deve ser respeitado e os herdeiros são as pessoas naturais ou jurídicas nele indicadas. Se não há testamento, a
sucessão é legítima e os titulares da herança são as pessoas indicadas no artigo 1829 do Código Civil. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do de cujus, transmitindo assim a herança como um todo unitário aos herdeiros legítimos e testamentários. Como foi dito, a transmissão do patrimônio ao herdeiro se dá em virtude de uma lei ou de testamento. Não existe herança decorrente de contrato, conforme o artigo 426, salvo na hipótese da antecipação da herança, de acordo com o artigo 2018, comum na sucessão de empresas familiares, quando o pai idoso orienta e transfere em vida seus negócios aos filhos. O procedimento de inventário e partilha deve ser iniciado no prazo de 60 dias, contado após a abertura da sucessão, o que ocorre no instante da morte, ainda que presumida, do de cujus. Falando um pouco agora a respeito da vocação hereditária, a gente sabe que a ordem da vocação hereditária é a ordem pela qual os herdeiros são chamados a suceder o autor da herança. Assim, morrendo uma pessoa que possua bens e não deixou testamento, a herança é transmitida aos legítimos herdeiros. O artigo 1829 do novo Código Civil dispõe sobre a ordem da vocação hereditária nos seguintes termos. Primeiro são os descendentes, em decorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória de bens. 2, aos ascendentes em concorrência com os cônjuges. E 3, aos cônjuges sobreviventes. E 4, aos colaterais. Falando agora um pouco sobre a renúncia da herança, como diz Dimas Messias de Carvalho, em razão do princípio da transição imediata, de acordo com o artigo 1784 do Código Civil, abre-se a sucessão. Com a morte do titular, transfere-se o patrimônio de logo para os seus herdeiros, independentemente de qualquer manifestação volitiva deles, formando um condomínio que somente será dissolvido com o trânsito em julgado da partilha. É a chamada devolução hereditária. Surgindo assim, então, para o herdeiro as opções aceitar ou repudiar o que está sendo transmitido por lei. Assim, a aceitação ou a adição da herança é o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro testamentário ou legítimo, revela o desejo de receber a herança que lhe é transmitida automaticamente por força de lei. De acordo com o artigo 1806 do Código Civil, dispõe que a renúncia da herança deve constar expressamente no instrumento público ou termo judicial. Para Giselda Maria Fernandes, a renúncia pode ser praticada pelo herdeiro capaz, não sendo possível a renúncia pelo representante legal em nome do incapaz, de acordo com o artigo 1749, inciso 2 do Código Civil.